Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1, verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria, e o anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Vá ao verso 34, que diz assim: Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Verso 38 diz assim: Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Esta palavra que sempre vai e cumpre o seu propósito. Essa palavra que vai até a divisão da alma e do espírito, e que ninguém pode ficar indiferente a ela, porque ela é a tua palavra. Que ela se torne poderosa e verdadeira em nossos corações, através do trabalho inestimável do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, vem sobre nós, sopra o teu Espírito em nós, e produz em nós homens e mulheres santificados pela tua palavra. Produz em nós gente cheia do teu Espírito Santo. Produz em nós pessoas obedientes à tua palavra, que são sal e luz nesse mundo que caminha para o abismo e o desastre. Faz isso, Pai. Pedimos pela ajuda do teu Espírito Santo, pela tua graça, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós estamos no 2º domingo de maio, e hoje é um dia bastante especial, não é? É o dia que a gente celebra o Dia das Mães. Eu sei que a gente não deveria nem ter uma data específica para isso, porque as mães merecem o nosso carinho, o nosso reconhecimento todos os dias. Eu sei que para alguns de vocês hoje foi possível almoçar com a sua mãe, com a sua família, e que Deus abençoe essa oportunidade que você teve. Eu, por exemplo, fui um desses. Tive a alegria de almoçar com o pastor Jeová e a dona Constantina hoje. Foi muito especial, juntamente com a Giz. E vocês sabem, como pastor no domingo isso é difícil, mas a gente reservou esse tempo para estar naquele momento tão especial que foi. Mas talvez você tenha a sua mãe que mora muito longe, geograficamente muito longe, e você talvez teve a oportunidade de ligar, de mandar uma mensagem, ou de falar alguma coisa do seu coração para ela. Que Deus abençoe você. Para outros ainda pode ser que a sua mamãe já partiu, ela não está mais com você, e fica aquela boa lembrança e a esperança que nós cristãos temos de um dia ver a nossa mãe, o nosso pai, os nossos entes queridos, porque foi isso que Jesus nos prometeu: vou preparar-vos lugar, e se eu for e fazer isso, eu voltarei para levá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a esperança cristã, a esperança que essa vida não é o fim,
que um dia nós iremos ver pessoas tão queridas que não estão mais conosco, e eu estou esperando esse dia, porque eu quero ter algumas conversas com o apóstolo Paulo e pedir para ele explicar para mim algumas coisas. Ter uma conversa com Abraão, por exemplo, e falar: Abraão, como é que você fez aquele negócio lá, Abraão? Essas conversas que a gente vai ter, e eu estou esperançoso por esse dia. O fato é que Deus tem, através das mães, nos abençoado enormemente, e Deus tem algo muito especial com as mães. Aliás, se tem uma coisa que mais aproxima a nossa compreensão do que é o amor de Deus, talvez seja o amor de mãe. Porque o amor de mãe, ele é sacrificial como o amor de Deus. Uma mãe faz qualquer coisa por um filho, não faz? Até fica brava demais com ele quando ele faz um monte de besteira, não é verdade? Mas você ama o sujeito ou a sujeita, né? E você fica meio chateado, mas você está chateado porque ama. Você chama atenção porque ama, não quer ver o mal. Você às vezes briga porque ama, né? Você corrige porque ama. E aí Deus mostra para a gente, através das mamães, como é que Ele faz com a gente também. Sabe por que Deus corrige a gente? Por quê? Sabe por que às vezes você encontra uma parede de concreto na sua frente? Para você não fazer besteira, porque Deus te ama. E assim é demonstrado através da vida das nossas mães, porque humanamente falando, é talvez o que mais se aproxima desse amor de Deus. Há um tempo atrás foi lançado no Brasil, há alguns anos, um livro chamado A Cabana. Quem leu esse livro aqui, A Cabana? Olha, muita gente leu. E o escritor William Young, ele chocou muitos cristãos, porque ele fez uma concepção de Deus, Deus sendo uma mulher e não um homem, e não sendo só uma mulher, mas uma mulher negra e bem gorda, amável, dócil, bonachona, né? Abençoadora. E muitos dos cristãos ficaram assim. Eu lembro que eu respondi muitas perguntas: mano, que história é essa que Deus é representado uma mulher? Que ideia que você tem de Deus? Que ideia que a gente tem de Deus? Quando a gente fala Deus, o que vem na sua mente? Para muitos de nós vem um senhor bem velho, não é isso? De barbas brancas, um senhor bonachão para uns, para outros um velhinho ranzinza, que está esperando você fazer uma besteira para dar uma cacetada na sua cabeça, porque você pecou. Isso é uma ideia de Deus para muita gente, mas não é isso que a Bíblia revela no Deus Altíssimo. E o William Young teve essa atitude corajosa de mostrar Deus como uma mãe que ama, uma mãe que abençoa. E é disso que eu gostaria de falar com vocês hoje, porque embora as escrituras nos cheguem através do olhar da cultura hebraica, que é uma cultura muito patriarcal, muito voltada aos pais, ao homem, as escrituras nos chegaram através dessa lente cultural. Mas é através das mulheres na Bíblia que a história da redenção humana, a história de um Deus que se reconcilia com o mundo, ela acontece através de algumas mulheres muito especiais. E sendo hoje o Dia das Mães, eu gostaria de falar de algumas maternidades na Bíblia, de algumas mulheres que foram centrais na história da redenção do homem, e como Deus utilizou essas mulheres de forma especial para cumprir o seu propósito. Então eu queria falar aqui da história de 4 mulheres, mais especificamente da história da maternidade de 4 mulheres. Essas 4 mulheres que se tornaram instrumentos de Deus, e que a história delas e a fé delas chegam até os nossos dias, trazendo a promessa de Deus de que um dia viria uma criança, e essa criança traria consigo a salvação para todos os homens e todas as mulheres. E esse plano de Deus de redenção, ele previa que uma criança viesse ao mundo
trazendo essa esperança do qual nós estamos falando aqui. E é nesse dia das mães. Eu queria saber quantas mães tem aqui? Quantas avós tem aqui? Olha aí, agora presta atenção. Quantos pais com coração de mãe tem aqui? Rogério, alguns ficaram com medo de levantar a mão ali, Rogério. Deixa eu falar de novo para você se encorajar, que você não entendeu bem a pergunta, né? Quantos pais com coração de mãe tem aqui? Amém. Então a gente está falando para um público que é um público especial. 4 mulheres, 4 maternidades, 4 mulheres que foram instrumentos de Deus para abençoar todas as famílias da terra. 4 histórias de vida. 4 mulheres cuja maternidade era humanamente impossível. Impossível. E 4 mulheres que ouviram a voz de Deus e caminharam no plano de Deus e abençoaram todas as famílias da terra. É por isso que o título dessa mensagem de hoje é 4 mulheres e um destino. Não é o filme que veio na sua cabeça, que é 11 homens e um não sei o que. Não, é 4 mulheres e um destino. E por que resolvemos falar dessas mulheres? Porque foi assim que Deus se revelou à humanidade, trazendo ao ventre dessas mulheres crianças muito especiais, que levaram consigo a história da redenção humana. E a primeira dessas mulheres se chama Sara. Sara, mulher, esposa de Abraão. Abraão, o homem a quem Deus deu a promessa de que nele, a partir dele, da sua descendência, formaria um povo especial, a nação de Israel. Mas não foi só isso, porque Deus prometeu a Abraão também que a partir dele todas as famílias da terra seriam benditas. Sabe isso que quer dizer? Que você está sendo abençoado até hoje, porque Deus fez essa promessa a Abraão. Amém, gente? Fala para quem está perto de você: você está abençoado, porque Deus prometeu um homem chamado Abraão. Você está nessa. Agora veja, embora a promessa de Deus tenha sido feita a um homem, a um ser do sexo masculino, Abraão, é através da maternidade de uma mulher, Sara, a esposa de Abraão, que a promessa de Deus se cumpre. Através do nascimento de uma criança, um menino que ficaria conhecido na história como filho da promessa, Isaac. E a história dessas mulheres e dessas maternidades viajaram durante milhares de anos, e elas chegaram até nós aqui, e nós fazemos parte dessa promessa. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história dessas mães, cujas maternidades e cujos filhos trouxeram a promessa de Deus até os nossos dias. E eu começo falando da maternidade dessa primeira mulher, chamada Sara. A maternidade de Sara traz uma promessa, a promessa da esperança, através do filho Isaac. Diga-se comigo: Sara foi a portadora de uma promessa, cujo filho Isaac é o resultado dessa promessa. Mas aqui começam as dificuldades. E se você tem promessas de Deus na sua vida, prepare-se para dificuldades, porque a promessa de Deus vai se tornar verdadeira na sua vida, mostrando para você que é Deus que está agindo. Inclusive humanamente, as coisas vão tender a ser muito difíceis, para ficar claro na sua vida que é Deus que está agindo, e não é o seu bom senso ou as suas capacitações. Quando Deus promete isso a Sara, Abraão tinha 75 anos de idade, o útero de Sara já estava envelhecido, e a Bíblia diz que essa mulher era estéril. Olha como Deus da Bíblia é impressionante. Ele faz uma promessa a um casal de que eles serão pai de uma nação
e abençoarão todas as famílias da terra. E a mulher era o quê? Estéril, não podia ter filho, só isso. A promessa chega a Abraão, porém o cuidado de Deus com Sara é algo impressionante. Porque Abraão sai da sua terra, ao chamado de Deus atende, ele vai viajando por um caminho do deserto, e ele não dá totais ouvidos à voz de Deus. Tem uma fome na região, ele desvia para o Egito. Isso mostra muito o nosso comportamento humano, desviando dos caminhos de Deus, e às vezes a gente entra pelos Egitos da vida. E lá no Egito, Abraão comete uma insensatez enorme, complicando a vida de Sara, porque a Bíblia vai dizer que Sara era uma mulher lindíssima, belíssima, e Abraão fica com medo quando ele chega no Egito, porque os faraós e os egípcios iam olhar para Sara, ver que ela era belíssima e ia sobrar para Abraão. Então ele combina com Sara e fala assim: Sara, a hora que a gente chegar lá, você diz que você é minha irmã e não minha esposa, porque aí não vai ter problema, eles vão me tratar bem, eles não vão me mandar para a forca e a gente vai ficar tudo bem. Só que esse plano de Abraão dá errado, porque quando chega lá, os egípcios olham para Sara e falam assim coletivamente: uau! Essa era Sara. E aí eles avisam o faraó: chegou uma mulher lindíssima. Quem é essa senhora aqui, Abraão? É minha irmã. E eles levam Sara para o harém do faraó. E a hora que Sara está lá, Deus entra na história. Sabe por quê? Quando a gente tem promessa de Deus, Deus sempre entra na história. Mesmo quando a gente comete besteiras como a de Abraão, Deus vê aquilo, vê que ia dar problema para Sara, e Deus intervém. E como é que Deus intervém? Mandando doenças terríveis entre os egípcios, e eles percebem que tem algo errado, e começam a investigar, e percebem que as doenças estão chegando, porque Sara está entre eles. E eles procuram Abraão e falam assim: por que você mentiu para a gente? Falou: menti porque eu estava com medo. Mas você acha que a gente ia fazer com você o quê? Vocês iam me expulsar. Pois é, nós vamos fazer exatamente isso. Sai rapidamente daqui, puxa o carro, você e a Sara, que o seu Deus está matando gente aqui por sua causa. Até quando o ser humano faz besteira, Deus é capaz de intervir e consertar os nossos caminhos. Amém, gente? E Deus vai cuidando de Sara de forma tão específica, que Deus vai corrigindo as rotas de Abraão e de Sara. E quando Abraão está com 75 anos, Deus fala assim: você vai ter um filho com Sara. Veja, Deus faz a promessa a Abraão com 75 anos de idade. Sabe quando Deus vai falar de novo com Sara e com Abraão? 24 anos depois. Se fosse com você, o que você faria? Não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, não oro mais, esse negócio de ser crente não dá para mim, eu quero a oração fast food. Eu oro e já vem um McDonald's. Não, McDonald's não, a bênção. Você já pensou se Sara fosse assim? 24 anos e Deus não fala nada depois da promessa. Certo dia Deus aparece para eles e fala assim: olha, daqui a um ano, na primavera do ano que vem, se cumprirá a promessa de Deus na vida de vocês. Eles esperam ansiosamente. Eu fico olhando aqui, com esse coração lindo e feminino das mulheres. Se Deus prometesse a você uma situação dessa, e você esperasse 24 anos, como seria o seu cuidado com o enxovalzinho do bebê? Primeiro ano não tem bebê, segundo ano nem sinal de bebê. E aí, compro roupinha cor de rosa ou roupinha azul? Não sei, Deus não falou nada. Passam-se 10 anos, nada de bebê. Só depois de 25 anos é que a promessa de Deus vai acontecer na vida de Sara. Mas com 25 anos depois, Deus aparece, trata com Sara, milagrosamente faz o útero de Sara ser revigorado, e nasce uma linda criança. E essa criança tem o nome de Isaac. E Isaac era o resultado da promessa de Deus. Isaac é o resultado de que quando Deus fala, pode passar o tempo que passar, Ele vai cumprir.
Fala para alguém que está perto de você, que pode estar passando por uma dessas provas. Fala assim: quando Deus fala, meu irmão, pode passar o tempo que passar, Ele vai cumprir. O teu Isaac vai chegar. Amém, gente? Então a maternidade de Sara, ela fala de esperança. Talvez é o que você mais precise na sua vida hoje: esperança. E Deus está trazendo essa palavra para você. O que eu prometi pode demorar, mas vai chegar, porque a minha palavra não volta atrás. E a história da redenção continua, e nós agora passamos a uma outra mulher e o seu destino. A maternidade de uma mulher chamada Rebeca. E a maternidade de Rebeca traz uma promessa. E que promessa é essa? A promessa de prosperidade. Se a maternidade de Sara trazia a promessa de esperança, a maternidade de Rebeca traz a promessa de prosperidade, através de um filho que nasce, o nome dele é Jacó. A história da redenção vai continuando na gravidez e na maternidade de outra mulher chamada Rebeca. Mas nós falamos aqui que Sara era estéril, não podia ter filhos, e Deus faz uma promessa para essa mulher. Agora, já a história de Rebeca, olha como é. Rebeca era esposa de Isaac e era o quê? Estéril também. Olha esse Deus da Bíblia como parece assim, que deixa a gente maluco. Ele faz uma promessa a uma primeira mulher, a mulher não pode ter filhos. Aí ela tem um filho. Aí ele faz uma promessa a uma segunda mulher, que para variar também não pode ter filhos. E o nome dela é Rebeca. E Rebeca é escolhida por Abraão, que ouve a orientação de Deus, e Abraão fala assim: Isaac, meu filho, você cresceu, se tornou um homem, mas não pegue nenhuma dessas mulheres aqui, que essas mulheres não temem a Deus. Nós vamos buscar entre os nossos parentes. E ele vai e busca Rebeca, e Rebeca traz consigo a promessa da prosperidade de Deus para aqueles patriarcas que gerariam uma nação e um povo. Olha que interessante o cuidado de Deus que vai acontecendo com Rebeca, porque Rebeca também não podia ter filhos, mas Deus age miraculosamente e torna de novo sadio o útero dessa mulher, e ela tem uma criança, e a criança se chama Jacó. E você vai ver na Bíblia que a maternidade de Rebeca é uma atuação tão forte de Deus, que Jacó é símbolo na Bíblia de prosperidade. Tudo que esse homem colocava a mão dava certo. Tudo que ele pretendia fazer, a coisa ia adiante. Ele pegava um trabalho de alguém que não dava certo, mas se ele fosse fazer, a coisa virava. Ele vai trabalhar lá com seu tio Labão, e ele vai lá, as coisas não funcionam, mas quando Jacó põe a mão, as coisas funcionam. Diga assim comigo: quem tem a promessa de Deus e é fiel a Deus, em tudo quanto faz, prospera. E é isso que está acontecendo com Jacó. Ele se torna um dos homens mais ricos da sua época. E a partir desse Jacó, que se casa e tem filhos, a gente vai ver que Deus estabelece 12 famílias, 12 tribos, que vai formar essa nação prometida por Deus ao patriarca Abraão. E é na maternidade de Rebeca que nós vamos ver Deus cumprindo a promessa de prosperidade aos seus filhos. E eu queria que você saísse daqui com uma certeza hoje, de que Deus está querendo abençoar os seus filhos todo o tempo. Há uma promessa de Deus para nós, mas você precisa atentar à voz de Deus. O nosso problema é que a gente caminha por os outros caminhos, que não são aqueles que Deus colocou para a gente caminhar. Então diga assim comigo: a obra de Deus, feita de acordo com a vontade de Deus, terá a prosperidade de Deus. Você entendeu o que você falou? Se você fizer o que Deus está te mandando fazer, e fizer do jeito que Deus está te mandando fazer, Deus vai se responsabilizar pelos recursos do que você está fazendo. Amém? A maternidade de Rebeca vai trazer a promessa
de prosperidade na vida de Jacó. E aí nós chegamos à maternidade de uma terceira mulher, que carrega dentro de si a promessa de Deus. O nome dessa mulher era Raquel. E a maternidade de Raquel traz a promessa de proteção através do filho chamado José. Veja, Sara e a sua maternidade trazia a promessa de esperança. Rebeca, na sua maternidade, trazia a promessa de prosperidade. E agora Deus conduz a história através da maternidade de Raquel, e a sua maternidade vai trazer a promessa de proteção. Diga assim comigo: Deus, eu quero essa proteção, mas eu preciso entender o teu propósito para a minha vida. Agora veja que interessante, Sara podia ter filhos? Sara podia ter filhos? Deus resolveu esse problema? Rebeca podia ter filhos? Deus resolveu esse problema? Agora veja a história de Raquel. Raquel podia ter filhos? Você ficou com dúvida, né? O Deus da Bíblia é assim. Raquel também não podia ter filhos. Deus faz uma promessa de criar uma nação e um povo para 3 mulheres que não podiam ter filhos. Ou seja, Deus estava construindo uma ideia de povo que ia ficar muito claro que se não fosse a intervenção dele, não tinha povo. Se não fosse a intervenção dele, não tinha promessa. E é assim que Deus age na vida da gente. Eu tenho dito aqui na nossa comunidade que você vai precisar de fé nos momentos que você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Porque na hora que você estiver entendendo o que está acontecendo na sua vida, você só precisa de bom senso. O bom senso vai resolver o seu problema. Você faz as coisas de acordo com o bom senso e as coisas vão caminhar. Agora, sabe uma hora difícil? É quando você está fazendo a coisa certa e parece que não está gerando resultado. Você está diante da promessa de Deus. Deus já falou que vai fazer, mas passou um mês e não aconteceu nada. Passou um semestre e também não aconteceu nada. Para Sara passaram-se 25 anos até que acontecesse alguma coisa. Diga assim para quem está perto de você: meu irmão ou minha irmã, se demorar, espere. Se tardar, espera mais um pouquinho. No tempo de Deus, a promessa vai se cumprir. Foi assim com Raquel, vai ser assim com você. Amém, gente? E a história de Deus vai acontecendo. Raquel, ela se casa com Jacó, ela tem outros filhos, mas tem um filho chamado José. E esse José é a promessa de que Deus cuidaria deles na velhice. A história de José vocês conhecem. Ele vai para o Egito, passa por um monte de dificuldade, mas ele chega no Egito, a mão do Senhor está sobre ele, e ele se torna a principal figura de poder no Egito. E Deus honra esse homem de tal forma, porque Deus está controlando a sua promessa. E havia um povo que havia crescido no Egito, os hebreus, e precisavam de proteção porque estavam em terra estranha. E Deus levanta José como um sinal da promessa dele de proteção. E durante anos a fio a nação de Israel vai crescendo, se tornando numerosa sob a proteção do governo de José. Sabe o que significa isso? Que enquanto Deus está agindo na nossa vida, que enquanto não chega o tempo de Deus cumprir a promessa na nossa vida, Ele vai prover proteção para a gente na hora da angústia. Não é isso que diz o Salmo 23? O Senhor é o teu pastor, e porque Ele é o teu pastor, o que vai acontecer? Ele vai fazer a gente deitar em verdes pastos, guiar em águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma e nos guia por amor do seu nome. Aí veja o que a Bíblia diz: ainda que eu andar, a gente anda por deserto, tem hora que a gente anda sobre vales de sombra de morte, tem hora que a coisa não está dando certo de jeito nenhum, mas a palavra diz: Deus está comigo. E eu estou aqui para dizer para você que no meio do seu deserto, Deus está andando com você. Não é porque Deus não te tirou do deserto que Ele não está com você.
Às vezes a gente está perguntando: onde Deus está? E Ele está falando: eu estou aqui com você no meio do seu deserto. Aonde Deus está? Eu estou com você no meio do seu sofrimento. Estou te dando força. Enquanto está caindo 1000 de um lado e 10.000 à tua direita, eu não vou deixar você ser atingido. Essa é a promessa do Senhor. E é isso que está acontecendo com esse moço chamado José. Ele é o resultado da promessa que Deus tinha feito há centenas de anos atrás. 3 mulheres e um destino. Mas a mensagem de hoje é 4 mulheres e um destino. Na maternidade de Sara, Deus mostra esperança para o seu povo. Na maternidade de Rebeca, Deus mostra prosperidade e cuidado com o seu povo. Na maternidade desta outra mulher chamada Raquel, Deus mostra proteção ao seu povo enquanto a promessa não se cumprir. Mas os tempos vão passando, e os símbolos de Deus, de resgate da humanidade, vão acontecendo. Isaac era o símbolo da esperança. Nós vemos Jacó, o símbolo da prosperidade, e José, o símbolo da proteção de Deus. Até que o tempo vai se passando, o tempo da profecia vai maturando, e na plenitude dos tempos, Deus escolhe mais uma mulher para cumprir o seu propósito. E quem é essa mulher que Deus escolhe? É a 4ª mulher. Deus vai numa pequena vila escondida da Palestina e escolhe uma jovem judia que não era destaque em lugar nenhum. E um belo dia o anjo do Senhor chega a essa mulher e fala assim: Maria. E quando ela olha, está o anjo do Senhor diante dela. E o anjo olha para ela e fala assim: Maria, você entre todas as jovens judaicas, de todas as épocas, em todas as situações, você foi a escolhida, você é a agraciada. No seu ventre será produzido pelo Espírito Santo a semente de uma criança que é há milhares de anos aguardada, uma criança das quais os profetas falaram ininterruptamente. E aqui nós chegamos à história dessa mulher agraciada. Seu nome, Maria. A sua família, uma das mais simples da Judeia. E Deus fala para ela: é através de uma criança que vai estar depositada aí no seu ventre, que todas as esperanças da humanidade de reconciliação com Deus serão colocadas nela. E essa criança que fora prometida pela primeira vez lá em Gênesis 3, diga assim para quem está perto de você, para não esquecer jamais, a promessa de Deus a respeito de Jesus de Nazaré, está no comecinho da Bíblia. O homem pecou, e Deus já tinha um antídoto. Talvez você esteja perguntando: como é que é isso, pastor? É verdade. Olha como Deus fala para a serpente. Deus olha para a serpente que havia enganado o primeiro casal e diz assim: da semente da mulher. Esse Deus da Bíblia é um Deus que deixa a gente maluco, porque a mulher não tem semente. Quem tem semente ou sêmen é o homem, mas Deus fala assim: é da semente da mulher virá uma criança que esmagará a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpre agora na vida de Maria. Maria, você foi escolhida para trazer essa criança ao mundo. Olha o que está acontecendo na maternidade de Maria. E essa criança nasce, e de todas as formas Satanás tenta interromper o plano de Deus. Primeiro, o Herodes, com medo de que Jesus tomasse o reinado político dele, ouve dizer que nasceu um rei. E um rei na Judéia. Ele falou: não, na Judéia só tem um rei, que sou eu, não tem outro. Se tiver outro, nós vamos dar cabo dele agora. E numa atitude das mais covardes, manda matar todas as crianças recém-nascidas. Mas o plano de Deus na história continua. Diga assim comigo: o plano de Deus não vai parar nunca, porque Ele é Deus. E essa criança que é esperada lá desde Abraão, que foi o portador da promessa,
e que passou pela maternidade de Sara, e quando nasce Isaac é o símbolo de Jesus, como promessa para o mundo, que passa a maternidade depois de Rebeca, quando vem Jacó, e Jacó representa a nação de Israel, alguém que tem um caráter deformado, mas que Deus vai trabalhando nesse caráter até santificá-lo. A história de Jesus passa pela história de José do Egito, abandonado, aprisionado, feito tudo que é de ruim para um ser humano, mas ele emerge pelo poder de Deus como a principal figura do Egito, dando proteção à nação de Israel. E agora o anjo está diante de Maria, e quando o anjo olha para essa mamãe, diz assim: você talvez não tenha ideia do que está para acontecer com você. No seu ventre você está carregando agora uma criança, de que o profeta Isaías falou. Isaías falou que quando essa criança viesse ao mundo, ela seria esperança para todos os homens e mulheres. E o profeta Isaías dizia: o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque ele faria coisas extraordinárias. Porque quando ele desse uma palavra de cura, o cego ia enxergar. Quando ele falasse ao paralítico, ele ia andar, o paralítico ia andar mesmo, porque o seu nome era maravilhoso. Diga assim: Jesus é maravilhoso. Por isso que vale a pena confiar nele. O seu nome será maravilhoso, mas será também conselheiro. Sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, a humanidade agora teria um norte, um caminho a seguir. Ninguém ia andar mais no escuro, porque agora nós teríamos um conselheiro nos ajudando a viver uma vida de verdade. Diga assim: Jesus, tu és o meu conselho. Mas Isaías continua dizendo: ele é maravilhoso, ele é conselheiro, mas ele é Deus forte. O que o profeta estava dizendo é que não tinha vindo agora à terra mais um dos profetas, agora era o próprio Deus que havia vindo morar entre os homens. E ele disse assim: é o Deus forte, é o Deus que tem todo o poder, é um Deus que o que existe em cima nos céus, debaixo na terra, em qualquer outro lugar, está sobre o seu domínio. Diga assim comigo: eu sirvo a um Deus que tudo está sobre o seu domínio. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E olha que interessante o título que foi dado a Jesus pelo profeta: Pai da eternidade. Você sabe por que Jesus foi chamado Pai da eternidade? Porque Ele é o dono do tempo. Se você está preocupado com o tempo, eu preciso dizer a você que o Deus que você serve, você precisa compreender isso, que não é um Deus que está dentro do tempo, é o tempo que está dentro de Deus. Sabe isso que significa? Que você nunca vai perder o seu tempo servindo a Deus. Sabe o que isso significa? Que as coisas podem estar atrasadas para você, mas elas vão sempre acontecer no tempo de Deus. Pai da eternidade. Se você acha a eternidade difícil de compreender, a Bíblia vai dizer que Ele é Pai da eternidade. Agora deixa eu dizer uma coisa muito maravilhosa a respeito de Jesus. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, mas Ele é também... Você já parou para pensar o que significa ser um príncipe? Um príncipe é representante de um reino. Quando você vê o príncipe, você vê o reino representado. E é esse título que o profeta Isaías vai dar para um Messias, a criança que vem do ventre de Maria. Ele será o príncipe da paz. É Ele que vai reconciliar primeiro o ser humano que está longe de Deus com Deus eterno. É Ele que vai perdoar o povo do seu pecado. É Ele que vai reconciliar pai e mãe, mãe e pai. É Ele que vai tornar possível um reino de amor, de justiça e de paz. Essas promessas foram dadas a Jesus, e foram dadas numa simples maternidade de uma jovem judia chamada Maria. Sabe o que eu aprendo a respeito da maternidade dessa mamãe jovem?
que há coisas espetaculares que Deus vai fazer, e que Ele está começando a gerar dentro de nós, sem que a gente tenha a menor ideia da grandeza do que Ele quer fazer. Deixa eu repetir isso para você. Deus pode estar gerando dentro de você coisas tão incríveis, que você não tem a menor ideia do que está para acontecer, a partir do que Deus está gerando dentro de você. Porque foi assim com Maria. E eu fico me perguntando o que Deus quer fazer no nosso meio, como igreja, como corpo de Cristo. Talvez você fale como Maria assim: como é que isso vai acontecer? Como é que esse bebê vai nascer dentro de mim, visto que eu nunca tive relação nenhuma com homem nenhum? Aí o Espírito Santo de Deus vai falar para mim e para você o que falou para essa mulher. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é. Eu queria que você falasse com a autoridade de Deus sobre a pessoa que está perto de você. Fala assim: para o homem tudo é impossível, mas para Deus nada, absolutamente nada, nem esse problema que você está passando é impossível, porque é Deus que vai agir, é o poder dele que vai agir, e ele é poderoso, é Deus forte, é conselheiro, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. É por isso que ele vai agir. Creia nisso em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu termino essa mensagem e nós vamos participar da ceia do Senhor, dizendo que o anjo olha para aquela mulher frágil, aquela mulher jovem judaica, e começa a incutir no pensamento dela, que a partir do ventre dela viria o ser humano mais importante que o mundo já teve notícia. Eu posso imaginar Maria imaginando o que estava acontecendo com ela, e Deus fazendo ela compreender que no seu ventre estava o que a Bíblia chamaria depois de o desejado das nações, aquele que iluminaria o caminho da humanidade. Na maternidade dessas 4 mulheres, Deus revela o seu propósito ao mundo. Na maternidade dessas 4 mulheres, a partir de Sara, Deus está nos trazendo essa promessa hoje. Há esperança para cada um de nós. Diga assim comigo: Senhor, obrigado pela vida da Sara. Eu recebo essa promessa de esperança hoje. Diga assim: obrigado pela maternidade de Rebeca, porque eu recebo essa prosperidade do Senhor hoje. Diga assim: obrigado, Senhor, pela maternidade de Raquel, porque eu recebo essa promessa de proteção hoje. Mas principalmente, obrigado pela maternidade de Maria, porque eu recebo salvação de Deus para a minha vida hoje. Amém, gente? Você recebe isso em nome de Jesus? Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Parabéns para as mães, parabéns para as mães espirituais, parabéns a todos aqueles que carregam a promessa do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos agora, e eu queria orar com você. Por favor, curve a sua cabeça. Até os oficiais, se puderem esperarem um pouquinho, seria bom. Queria que você falasse com Deus agora. A mensagem de Jesus, ela precisa provocar em nós um posicionamento. A mensagem de Jesus não é para você se sentir bem, é para você se sentir curado. A mensagem de Jesus não é para você se sentir numa boa, é para você se sentir desafiado. A mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança, que das coisas mais impensáveis, Deus pode suscitar coisas extraordinárias. Do ventre de 3 mulheres que não podia ter filhos, Deus suscitou uma nação inteira.
do ventre de uma jovem virgem, que era impossível ter filhos, Deus trouxe uma criança como Salvador do mundo. A questão é, de dentro de você, o que Deus pode trazer de extraordinário. Talvez o que esteja faltando é você orar como Maria orou: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu sou a tua serva, estou ao teu dispor para cumprir o teu propósito. Eu quero orar com você. Pai, obrigado pelo teu Espírito falando e soprando nas nossas mentes e corações. Pai maravilhoso, nesse dia das mães, onde cada um de nós está com os corações sensibilizados, aqueles que puderam passar o dia com as suas mamães estão tão gratos por isso. Há outros cujas mães estão tão longe, em lugares que não foi possível dar-lhes um abraço. Ainda outros que não têm as suas mamães do seu lado, porque elas já partiram para a eternidade. E ainda aqueles, Senhor, que são pais, mas cumprem uma missão de mãe, que abraçam, que dão carinho, que ajudam, que cuidam. Eu peço a tua bênção e misericórdia sobre eles. Fortalece-os, Pai, nas suas missões de trazer ao mundo essas crianças que são promessas do Senhor, e elas podem estar carregando homens e mulheres que vão transformar o mundo, que vão impactar o mundo, Senhor, mesmo diante das impossibilidades humanas. Pai, mas eu oro por aqueles também que sequer têm famílias do seu lado, e eu oro para que o Senhor nos coloque como igreja do Senhor ao lado dessas pessoas, para que elas possam receber um abraço hoje, e receber um abraço como se fosse da sua mãe. Faz de nós mães e pais espirituais, para que o aflito receba esperança, para aquele que está enfermo receba uma palavra de cura, para aquele que está abatido encontre uma palavra de encorajamento, para aquele que está aprisionado, Senhor, receba uma palavra de libertação. Produz isso em nós, faz de nós mães espirituais a todo aquele que está abatido, Senhor, desesperançado, que eles possam receber alívio, encorajamento, confiança, proteção, esperança do Senhor, tal qual a maternidade dessas 4 mulheres geraram. Nós recebemos do Senhor esse encorajamento nessa noite, e assim como essas 4 mulheres caminharam a um destino que foi cumprir o teu propósito, leva as nossas vidas, Pai, para esse destino, que é cumprir a tua vontade na nossa vida. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.